Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa correçãozinha aqui. Lembrando, eu não revisei a prova ainda, mas para diminuir a ansiedade de vocês, eu sei como é que é. Então, se vocês virem alguma aí que vocês não concordam, é só comentar que eu, se for o caso, eu deixo no primeiro comentário a correção, tá bom? Lembrando, a ITEC tá de parabéns, foi uma prova mais enxuta, né? Menos aquele monte de texto. O que ela fez na maldade? Deixou os textos para o final. Então, quem fez a prova na ordem chegou no final já estava cansado. Alguns conhecimentos específicos, mas nada demais também. Na questão 1, lembrando, aqui não é para os alunos, eu não vou ler tudo de novo. Você que acabou de fazer a prova ou está usando como treino, dá um pause e lê aqui. Ele fala de compreender a constituição e desenvolvimento do corpo humano, blá blá blá, para alcançar o ideal descrito no texto. Que é de uma pessoa saudável, né? Isso que ele quer dizer. Aí, gente, essa questão número 1 é para ver se você tem noção. Olha, evitar o hábito de fazer refeições balanceadas, isso deixa você saudável? Não, né? B. Realizar a prática regular de atividades físicas, pois elas auxiliam no controle da hipertensão arterial, amenizam o risco de desenvolver diabetes, melhoram a flexibilidade e previnem a osteopenia. O que é osteopenia? Sei lá, mas está bonitinha, não é? Lembra no treinamento que a gente faz no canal? Especialmente o aluno? ETEC você marca bonitinha. Dificilmente você erra. C. Realizar acompanhamento médico periódico por meio de determinados tipos de exames, pois impede o aparecimento... Não impede. Você descobre, tem coisas que são genéticas que vão aparecer independente. Mas você indo com acompanhamento médico, você descobre cedo e pode tratar. D. Ingerir quantidade reduzida de água, gente. Desde quando isso deixa você saudável? E. Utilizar antes de dormir dispositivos eletrônicos. Isso é saudável? Pois a luz desses equipamentos prioriza o relaxamento. Não, errado. Letra B é a correta. 2. Eu fiquei na dúvida aqui na hora da prova. Apareceu o renascimento aqui. Em história é um tema importante. Ele pergunta a partir disso aqui, o que você está vendo aqui? Um homem, né? Em movimento. Aí ele dá um zoom aqui nos músculos. Até porque acho que ele fala de fisiculturismo aqui, não fala? Aqui, ó, criação do fisiculturismo. Ah, me poupe, gente. A. Recuperação dos conhecimentos médicos produzidos. Eu tinha marcado essa. Produzidos durante a Idade Média. Período histórico que serviu de inspiração para a produção cultural renascentista. Não. O que serviu de inspiração é coisa lá da Grécia Antiga, Roma. Não tem nada a ver com a Idade Média, não. Então, sempre verifica a sua prova antes de passar as respostas, tá? B. Inspiração religiosa para a produção de estudos e obras de artes que idealizavam as características divinas em oposição a tudo o que representasse ser humano. Não, olha o quadro, não está representando e colocando em evidência justamente o corpo humano? Então vai estar em oposição a isso? Não. C. Que é a que eu marquei no final. Investigação, quando eu tenho dúvida, que eu marco mais de uma, eu faço um círculo na que eu marco no caderno de respostas. C. Investigação experimental nos campos da dissecação dos cadáveres. Olha a cara dele aqui. Tudo bem, cadáver, dissecação, abertura deles e do exame corporal que desenvolveu o conhecimento da anatomia humana e da medicina. Renascimento vem logo após o período das trevas, né? É exatamente o que acontece, gente. Olha a D, como não tem nada a ver. Valorização do corpo como principal forma de expressão artística, a qual realizou a substituição de telas por corpos humanos, gente. O que é isso? Não. 3. Eu não li esse texto. Confesso que não vou ler de novo. Ele só fala que... Eu fui para 3. Dos elementos citados no texto, o único que se encontra encaixado na tabela periódica. Esses aqui estão encaixados? Não, né? Quais estão encaixados? Pronto. Já facilitou bem, né? Mas quais elementos ele fala aí no texto? Aí é fácil, você passa o olho, viu oxigênio. Opa,
Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e cálcio. Não confundir o K lá, alguém viu o K aqui, potássio, não. Nada a ver, porque ele coloca cálcio, né? Cálcio Ca, gente, não vai confundir. Então, hidrogênio aí, ó. Tem vários simulados aí, ó. Eles jogam lá uns elementos químicos. Quem fez os simulados que tem no canal se deu bem. Os abertos mesmo. Tranquilo. Aí na 4, ele fala assim: o elemento que contribui para o equilíbrio dos fluidos corpóreos mencionados no texto é ingerido por meio da nossa alimentação. Eu não li, falar a verdade. Fluidos corpóreos? 5 são outros igualmente fundamentais. Esse é o caso do sódio, que embora represente... Olha, massa corporal é um mineral muito importante e ajuda... sódio. Cloreto de sódio. Será que é outra resposta? Eu não li, gente, marquei cálcio. Cálcio no leite, né? Mas ele falou aqui, ó, o elemento que contribui para o equilíbrio dos fluidos corpóreos mencionado no texto é ingerido por meio da nossa alimentação. Esse elemento é um dos constituintes principais do sal de cozinha, né? O sódio. Eu marcaria E agora. É que o cálcio de leite também, né? Qual o elemento? O elemento que contribui para o equilíbrio do fluido. Equilíbrio do fluido. Por isso sódio. Na questão dos minerais. Eu iria na E aqui, ó. Eu tenho até que mudar o gabarito lá. Eu iria na E. Então é importante ler o texto quando tá falando assim, ó. Eu não li, pulei, só vi o cálcio ali e mandei bala. Mas tem o sódio também. Então a 4 eu iria na E. 5. Os lipídios são moléculas orgânicas como óleos e gorduras. São encontrados em alimentos. Tá, o que ele quer? O processo de emulsificação. Quando ingeridos, os lipídios passam pelo processo de emulsificação no interior do duodeno. Tá, então ele já está falando que é no duodeno, né? Consiste em hidrolisar... Bom, aminoácido tem a ver com proteína, né? É a quebra da proteína. Não lipídio. B. Impede que os lipídios sejam absorvidos? Não, pelo contrário, facilita. Está emulsificando, quebrando. C. Estimula o trânsito intestinal dos lipídios, permitindo sua distribuição pelas células do corpo. Perfeito. D. Ocorre na cavidade bucal. Também. Mas ele está mencionando aqui no interior do intestino, né? Amilase tem a ver com amido. Produzindo glicerol, não. Aqui tudo bem, mas amilase é amido, né? E age como detergente, aumentando a superfície de contato e facilitando a atuação das enzimas lipase. Emulsificar? Não, eu acredito que é a C. Bom, a 6 a 9 tem esse texto enorme, também não li, fui achando. É correto afirmar que o trecho alguma coisa mudou, presente no 5º parágrafo do texto? Alguma coisa mudou. Relaciona-se à manutenção dos mecanismos de absorção de energia, que excluíam a digestão da proteína animal? Não, gente, olha aqui, ó, o 6º parágrafo. Não, 5º. O fato de conseguir sustentar no cérebro... 6º parágrafo. Muitos cientistas afirmam que a adoção de uma dieta baseada em proteína animal... Então, o que mudou? Foi a dieta baseada em proteína animal. Resultou, ao longo do tempo, na criação de diversas habilidades para conseguir esse tipo de alimento. A proteína animal, de novo, foi essencial para fornecer mais calorias, com menos esforço, o que favoreceu o crescimento do cérebro. Beleza. É correto afirmar que o trecho alguma coisa mudou. Relaciona-se a manutenção dos mecanismos de absorção de energia. Não teve manutenção, porque agora tem a absorção de proteína. Então mudou o mecanismo de absorção de energia. A alimentação contínua e demorada dos primatas.
como gorilas e humanos, que consomem frutas. Note que ele fala muito da proteína animal, então foi isso que mudou. C. A estrutura tridimensional das moléculas dos cérebros de primatólogos. O que é isso? O que tem a ver com alguma coisa mudou? Que mudou lá o consumo de proteína. D. Ao modo de preparo e ao tipo de alimento que passou a ser consumido pelos humanos. Exato. O que passou a ser consumido? Proteína animal. E o modo de preparo? Cozinhar. Então está se relacionando tanto com isso quanto com o sexto parágrafo quanto com o sétimo. Sétimo. O segundo texto é correto afirmar: os primatas gastam menos tempo e energia com alimentação ao consumir em produtos in natura. Não fala isso, né? Gastam menos tempo e energia. Não lembro de falar isso. Eu vi lá que ele come muito. Aqui, ó, ele come bastante aqui, ó. 18 kg de comida por dia. Porque eles se alimentam de folhas, in natura. Aí não colocaria. B. O cozimento de alimentos acarreta um gasto energético cerebral maior pela dificuldade da concretização dessa ação, gente. Não, nada a ver. C. O cérebro humano, para obter a energia necessária, utiliza 20% das calorias ingeridas diariamente por um indivíduo. Como que eu sei que é 20%? Porque lá no texto ele colocou aqui, ó, 1/5 de toda a energia. Embora esse órgão responda por apenas 2% da massa de um indivíduo, ele consome 1/5 de toda a energia ingerida. 1/5 é 20%, né, gente? 1/4 é 25%, metade, 1/2 é 50% e 1 é 100%. Então, C. D. A manutenção de uma dieta restrita de alimentos crus facilitou a digestão? Alimento cru não facilita a digestão. E. O tempo dedicado ao preparo dos alimentos aumentou o número de neurônios do cérebro humano. O tempo que você está preparando o alimento não tem relação com o aumento do número de neurônios. O que tem é o que você está consumindo, são as proteínas. Não, aí também não. 8. A partir do texto é correto afirmar que a biologia humana se desenvolveu de forma independente do modo de vida? Não, ela mudou com o consumo lá de proteína animal. O consumo de proteínas de origem animal teve um impacto diminuto, grande impacto. C. A ingestão de carne fornece proteínas e calorias, e por isso é prejudicial? Não, né? D. A inclusão de carne nos hábitos alimentares contribuiu para a evolução do corpo humano e para o surgimento de diferentes habilidades. Aí sim, você teve que ter mais habilidade para caçar, para preparar, para cozinhar. E a afirmação de que a proteína animal favoreceu o crescimento do cérebro é considerada controversa pelos cientistas. Eu não vi onde ele disse que isso é controverso nesse texto, porque ele fala a partir do texto. Não vi, não marcaria. 9. Na frase, como se alimentam basicamente de folhas, eles precisam ingerir nada menos que 18 kg de comida por dia. O que é? É uma questão de gramática. A conjunção como inicia a oração subordinada, é uma subordinada à outra, né? Como se alimentam basicamente de folhas é uma oração. Quando você fica assim, o que tem? Você vai ter uma oração subordinada, vai ter uma subordinada à outra. Eles precisam ingerir nada menos que 18 kg. A conjunção como inicia a oração que expressa a ideia de causa. Eles precisam ingerir 18 quilos de comida por dia. Por quê? Qual que é a causa disso? Por que eles precisam ingerir tudo isso? Porque eles se alimentam basicamente de folhas. Se tivesse proteína animal, talvez não. Como eles se alimentam basicamente de folhas, essa é a causa, a gente tem uma consequência. Ingestão de uma quantidade enorme de comida, 18 quilos. Então eu marcaria a letra A. B. O pronome se foi empregado para indeterminar o sujeito da oração. Como se alimentam? Vamos olhar no texto lá.
Como esses primatas se alimentam basicamente de folhas? É uma ação que eles estão fazendo com eles mesmos, né? Reflexivo. Mas está aqui o sujeito. Esses primatas, quem se alimenta? Esses primatas, núcleo primatas. Então, o que ele falou? Pronome indeterminado sujeito? Não, ele é determinado, os primatas. C. O advérbio basicamente exprime ideia de inapropriado? Não, basicamente em geral, a maioria. Inapropriado? Não. Intensifica a ação de os animais se alimentarem de folhas. Os animais se alimentarem-se de folhas. Aqui, como não tem nenhum atrativo, se alimentarem de folhas também estaria certo. Não tem nenhum atrativo do pronome átono aí. Mas, ó, tem um texto escrito por alguém sério, né? Pensa comigo. Mas ele não deu nenhuma... Mas tem um texto que a ITEC colocou aqui. Dificilmente a ideia, ou alguma coisa que ele colocar, um advérbio, vai ser inapropriado. A não ser que o texto é claramente feito para você descobrir os erros. Se for um texto sério, dificilmente alguma coisa vai ser inapropriada. D. A preposição de em de comida tem a função de conectar dois substantivos. De comida? Acho que dá para ver aqui, né? Aqui, de comida por dia. Quilogramas e comida, né? Substantivo comida. Expressa a ideia de exclusão? Não, restrição. Eles comem 18 quilos. 18 quilos do quê? Pode ser de carne, de pedra, pode ser qualquer coisa. Não, tem um monte de coisa aqui. Ele restringiu. Não, ó. Restringi. Isso aqui é tudo. Mas eu restringi, ó. 18 quilos do quê? Folhas. Então eu tô restringindo. Não tem ideia de exclusão. Excluindo folhas do todo? Não acredito que não. E o verbo precisar na expressão precisam ingerir indica eventual. Não, eventual é necessário, né? Eles precisam ingerir, senão eles morrem, né? Próxima, leia os textos para responder as questões de 10 a 11. Encéfalo. Aí ele dividiu o encéfalo, que vocês têm que saber que é dividido em cérebro, cerebelo e medula. Mas vamos lá. O que ele quer? De acordo com o texto, é correto afirmar que o cérebro é a região mais extensa. O cerebelo, estava o cerebelo. Olha a região mais extensa aqui, 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala que é o cérebro. Essa é a região mais extensa e de maior massa. Ó, a massa do cérebro. Então, cérebro, não cerebelo. B. O cérebro tem pelo menos 10 vezes mais gliócitos do que neurônios. Vamos ver. Cérebro e gliócito. A minha rota, vamos olhar. O do cérebro dá 61. Ele tem que ter pelo menos, ou seja, maior ou igual. Você pode deixar um igual 10 vezes o que tem o cerebelo. Não, o cérebro tem pelo menos 10 vezes mais gliócitos do que neurônios. Do que neurônios. Então, 10 vezes... Quanto que ele tem de neurônios? 16 bilhões. Mas 10 vezes 16 dá 160. Então, teria que ter pelo menos 161, que daí sim. Pelo menos 10 vezes o número, mas não é 61. 61 não é maior ou igual a 160, então não pode ser a B. C. A região do encéfalo com maior concentração de neurônios é o cérebro. Não, ó. Maior concentração de neurônios, cerebelo. 69 milhões. Cérebro tem 16 bilhões. O cerebelo tem 69 bilhões. Então, é o cerebelo. Não o cérebro. D. O número total de células do encéfalo é maior do que 100 bilhões. Bom, quantas células tem? Número de células. 77. Mais 85. Mais 8,4. Já deu maior que 100, né? Então tem mais que 100 bilhões. Essa rota D é que leva ao ouro. Resposta letra D de dado. E as células que existem em maior quantidade no encéfalo são os gliócitos.
Aí eu coloquei gliócitos e neurônios. Somei neurônio com neurônio, deu 85,7. Somei gliócito com gliócito, que é 61 mais 16, mais 7,7, deu 84,7. Enquanto que o 16 mais 69 mais 0,7, que são os neurônios, deu 85. Então tem mais neurônio. As células que existem em maior quantidade são os neurônios. Tranquilo? 11. Gente, ele não quer nem que você faça, só que você monte. Ele fala que dá para achar a massa com o que tem aqui, ó. E fala, vamos supor que esses gliócitos a gente chama de G e os neurônios de N. Como que eu uso o texto para achar o número de massa de cada um? Ó, a massa total é 1250 no cérebro e 150 no cerebelo. Neurônios no cérebro. 16 neurônios mais 61 gliócitos. Eles, ao total, tem que dar a massa total, 1250. Agora no cerebelo, 69 neurônios, aqui tudo em bilhões, tá? Mais 16 gliócitos, bilhões. Tem que dar uma massa total de 150. Beleza, tá feito. Isso tá na alternativa B de bola. Você só montou. 12, tá na faixa branca aí, quem é aluno do curso. A primeira lei de Mendel. Ele fala como albino é uma característica recessiva. Imagina que você tem lá dois genes, um para albinismo, a gente vai chamar de azinho, e um para não albino, para normal, vamos chamar de azão. Homozigoto é um indivíduo que tem um tipo de gene só, azão, azão ou azinho, azinho. Para ser albino tem que ser azinho, azinho, tá? Se você tiver ao menos um A, você já não é albino. Os dois aqui, claro que não. Só azinho, azinho é albino. Aí ele nascer e fala assim, ó, nenhum... Bom, presente em algumas pessoas, o que pode acontecer quando? Quando que pode acontecer o albinismo? Olha C. Nenhum dos dois pais é albino. Eles são heterozigotos, azão e azinho. Mas ambos são heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho. Agora a primeira lei de Mendel, é só você juntar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então perceba que se for heterozigoto, tem um quarto aqui, ó, porque são 1, 2, 3, 4 possibilidades. Cada um com 25%. Então você tem 25% ou um quarto de probabilidade de ser albino. Mas o que ele queria? É possível ser albino se nenhum dos pais é albino, ó, nenhum dos dois é azão, azinho, azão, azinho. Mas os dois são heterozigotos, ou seja, azão, azinho. Homozigoto é azinho, azinho ou azão, azão. Então ambos são heterozigoto, azão, azinho. E isso permite que produza um indivíduo albino, homozigoto recessivo. Ó, recessivo, tá bom? 13. Ele fala aqui dos X-Men, né? Eu não li completamente. Sobre a questão aqui para lidar com a questão do preconceito. Teve o X-Men, que representa diversas classes, diversas minorias. E ele fala para você pegar isso e comparar. A ETEC faz muito isso. Comparar uma coisa com outra coisa. Elas são iguais, mas escritas de forma diferente. Como eu posso interpretar? Olha, não julgue um livro pela capa. Então não cometa preconceito. Você não pode julgar pela capa. Significado: empregada como uma advertência de que não se deve julgar nada, nem ninguém, somente pela sua aparência e ou características físicas. B. Então é a B. A grama do vizinho é sempre mais verde, gente. C. Quem não tem cão caça com gato. Nada a ver, né? D. À noite todos os gatos são pardos. Utiliza uma metáfora para quando uma pessoa está em dúvida, visto que no escuro é difícil distinguir com clareza. Isso aqui poderia até ser, dizendo que todo mundo é igual, se for ver. Mas a descrição não bate. Ó, utilizada como uma metáfora para que uma pessoa
para quando uma pessoa está em dúvida, visto que no escuro é difícil distinguir com clareza as particularidades daquilo que nos rodeia. Eu não colocaria porque não tem essa questão de noite e dia. Eu não julgo alguém pela capa. Não importa se é dia ou noite, mas poderia, eu vejo essa D deixando alguém na dúvida. Mas nossa questão aqui não é no escuro. E quando um burro fala e o outro abaixa a orelha, não tem nada a ver com o que está sendo, com o preconceito que está sendo discutido. 14. Gente, isso aqui quem faz o curso está lá nas 4 joias da física. Pressão e área são inversamente proporcionais. Se eu tenho uma flecha, a pressão aqui é enorme, porque a área dela é pequena. Mas se eu tenho uma tora aqui, a pressão dela é pequena, porque a área é grande. Por que o prego é pontudo? Mas, olhando matematicamente, se eu tenho aqui pressão, ele deu a fórmula igual a força sobre a área, quanto maior a área, menor vai ficar essa fração. Imagina que a fração é 1/10, o resultado é 0,1. E se eu aumentar a área? E se eu colocar 100? Aí não é mais 0,1, aí é 0,01, muito menor. Percebe? Vamos colocar 100 vírgula, imagina que é 10. 10 sobre 10. Dá 1. Agora vamos aumentar a área, 100. Opa, 0,1. 1/10 só. Precisa multiplicar isso por 10 para dar o 1 aqui. Então, quanto mais eu aumentar a área, menor a minha pressão. Então, a gente fala que isso é inversamente proporcional. Nesse contexto, quando uma faca está bem afiada, temos A, aumento. Tem como ter A, aumento? Em português, você já não poderia colocar. A diminuição da área, aqui a área aqui é bem menor. Essa área em preto é bem menor que essa área aqui, Então você tem uma diminuição da área de aplicação dessa força. Logo, a pressão, se a área diminui, a pressão... Opa, aqui está aumentando, né? Se a área diminui, a pressão aumenta, porque elas são inversamente proporcionais. Então, se você diminuiu a área, a pressão é maior. Letra C. 15. É correto afirmar que os costumes mencionados no texto... Graças a Deus, a ITEC pegou leve e colocou textos mais enxutos, né? Por meio das pinturas corporais, além da relevância estética, então ele quer que você verifique que não tem só relevância estética. Elas têm um significado maior, mais profundo. Usos, costumes, saberes, tradições. Olha, B, tem significados profundos. É correto afirmar que os costumes mencionados no texto, pinturas corporais, têm os significados mais profundos e são tão diversificados quanto as comunidades indígenas que habitam o território brasileiro. Letra B. A. São uma forma de culto ao corpo e têm como finalidade básica a aproximação a um padrão estético. Não, tem significado mais profundo que isso. C. Fazem parte de um estilo de vida baseado no consumo de mercadorias. Não, consumo de mercadorias, bens e serviços variados. Indígena. C. D. Mas eu vi na televisão com indígena. Não, aquela é exceção, gente. Eu estou falando do indígena mesmo aqui, do tradicional. D. Promovem modificações irreversíveis no corpo. Não, é uma pintura, não é... Mesmo que fosse uma tatuagem, daria para tirar, né? Hoje em dia. E. São realizados para modificar estruturas do corpo, gente. Uma pintura, nada a ver, né? Resposta letra B. 16. Com base no texto. Interpretação simples. Por que eu coloquei isso? Ele fala que na década de 80 os Yanomamis sofreram com 40 mil garimpeiros que invadiram. Morreram os Yanomamis depois de uma longa campanha, finalmente demarcaram, em 92. Apesar da demarcação, mesmo com a demarcação, percebe? Ainda enfrentam violência causada principalmente pela presença ilegal dos garimpos. Vamos ver se... ilegal, os garimpeiros, ilegalmente.
nas terras Yanomami, transmitindo doenças mortais e poluindo os rios e as florestas com mercúrio. Alguns Yanomami têm sido envenenados e expostos a ataques violentos. Então é aí. Vamos ver a D. A invasão de garimpeiros, ocorrida em 80, fez a população Yanomami aumentar 20% por causa da miscigenação. Em apenas 7 anos, 20% morreram. Não aumentou, não. Então não pode ser. C. As doenças típicas do Yanomami... Não, gripe, sarampo e rubéola são típicas dele, gente. B. Os rios foram contaminados por mercúrio. Pelos garimpeiros. Ah, o povo utilizou mercúrio. Não, eles não utilizaram. Os garimpeiros que acabaram contaminando lá os lugares como subproduto das atividades deles, né? 17. Escolha a alternativa bonitinha, vamos ver. Não é mais nenhum segredo que as mudanças climáticas têm um impacto. Ah, mas tem que falar, não é preciso muito, atitude simples, tá. Então ele quer o quê? Coisa bonitinha. Em relação ao texto, uma atitude cotidiana e coerente para minimizar prejuízos. Ele quer proteger aqui o meio ambiente, né? A. Utilizar na construção civil madeiras oriundas de árvores retiradas da área de preservação. Não, se é da área de preservação, você não vai tirar de lá. B. O uso maior de embalagens plásticas, pois elas são sustentáveis e substituem as embalagens de vidro. Não, uso menor de embalagens plásticas. C. A diminuição do uso da água, pois, por exemplo, ao desligar a torneira ao escovar os dentes, é possível economizar muitos litros de água. Perfeito. D. A ampliação do consumo de carne controversa, uma vez que a produção desse alimento não tem relação com agressões ao meio ambiente. Lógico que tem. E. Manter as luzes permanentemente acesas. Não, você gasta energia nos prédios indo para priorizar a utilização de fontes renováveis. Por acaso a maioria das fontes de energia são renováveis pra gente? Não, né? São fósseis. Quanto mais está usando, mais está consumindo um bem que é finito. 18. De acordo com as informações no texto, ele fala que, em geral, a gente é composto por água. Se você for homem, 60%. Por isso que se um homem pesa 70 quilos, ele possui 42% de água. Aqui a continha. Porcentagem simples. Mas ele pergunta, tá, e se uma mulher pesar 70 quilos? Tá bom. Quanto que é uma mulher? 52 a 55. No mínimo 52, no máximo 55. O que ele quer? Volume máximo. Então você vai lá no 55. 55% de 70, 38,5 aproximadamente, né? Litros. Nem pediu para transformar litro em nada. Tranquilo, né? Porcentagenzinha 19. Fórmula da água, H2O. A proporção entre o número de hidrogênio e oxigênio. Como ele fala respectivamente, você não pode colocar 1 e 2, tem que ser 2 e 1, porque primeiro o hidrogênio e depois o oxigênio. Ele falou primeiro do hidrogênio e depois ele falou do oxigênio. 20, o último desse bloco. A temperatura ambiente confortável para o ser humano, tá. Interessa. Pula. Em um dia muito quente, um dos mecanismos de troca de calor entre o corpo e o ambiente é a sudorese. Por meio da, gente, condensação. Sabe quando você pega uma água da geladeira e coloca uma garrafa da geladeira, um copo, e coloca do seu lado, você começa a ver formar água ali em volta do copo ou da garrafa? Isso é condensação. O que está acontecendo com o seu suor é evaporação. Aí, nesse processo, a água, eu já fui seco no libera. Aqui, ó, eu tinha marcado essa, libera. Mas, olha a coluna 3. Consequentemente, bom, se eu quero perder calor, olha aqui o que ele falou. Mecanismo para perder calor, então a temperatura corpórea tem que diminuir. Isso por si só me faz ver que é a alternativa B ou D. Aí que eu vi que na 2 esse processo a água absorve calor do corpo. Então o calor que está no seu corpo passa para a gotícula de suor e ela evapora, levando esse calor do corpo. Então, evaporação absorve o calor do seu corpo e a temperatura diminui.
Tá bom? Então a certa é a D de dado. Vamos pro próximo bloco. Vou subir esse vídeo aqui.